por exemplo, daquilo que se lê, né? Quer dizer, não deve existir, né, para ele uma hierarquização entre aquela literatura considerada clássica, erudita, etc. e tal, e essa literatura, vamos dizer assim, mais popular, ou best-seller, de massa, etc. e tal, né? Também nós não vamos entrar aqui nessa discussão, mas pensar, não é, que existem textos para serem lidos, né, que merecem ser lidos por motivos muito diferentes, dependendo do momento da sua vida e do seu contexto, né? Nós sabemos, por exemplo, que Guimarães Rosa lia Goethe em alemão e lia Allan Kardec, né? E lia Agatha Christie, né? E quando a gente lê a literatura dele, a gente reconhece essas leituras ali, sem nenhuma desculpa, quer falar difícil, não dá conta, né? Enfim, sem criar o estigma, né, de uma hierarquização dos tipos de texto, né? E aqui o Manguel então vai falar do Borges, né? Borges, como vocês sabem, é um dos maiores, mais extraordinários escritores argentinos. Então, o Borges acreditava que a literatura é um campo livre no qual o leitor faz associações de acordo com a sua vontade. E ele dava exemplos. Ele falava que na mesma frase de Agatha Christie e de Platão, ele passava de um século a outro, de uma literatura a outra, porque o que ele me ensinou era que toda categoria nos limita, né? Toda categoria nos limita. Então, o que é a alta literatura, o que é a literatura popular, o que é a literatura de massa, né? Essas categorizações nos limitam. Toda categoria é contra a liberdade e o pensamento, né? Então é uma proposta, né, de se ler com liberdade. Tem mais ainda duas questões que ele vai trazer que eu acho interessantíssimas. A propósito dessa ideia de uma biblioteca que não tem só os clássicos, por exemplo, né? Uma biblioteca não é feita para se encontrar, mas para se perder. Todo leitor constrói sua cartografia dentro de uma biblioteca na medida que ele a utiliza. As bibliotecas pertencem à cartografia de uma geografia imaginária, né? Então todos vocês aqui, né, todos nós aqui, tem uma biblioteca imaginária, né? Que pode ter 10 livros, 100 livros, 1000 livros, 10.000 livros, mas todo mundo tem sua biblioteca imaginária, né? E aí nós vamos tentar pensar um pouco daqui para frente também, que faz parte dessa biblioteca imaginária não só os livros que a gente já leu, mas alguns livros que a gente nunca leu. Vou dar um exemplo para vocês. Quem não conhece Capitu? Todo mundo conhece Capitu, né? A gente conhece a Capitu, às vezes, mais do que a vizinha que mora do lado da nossa casa, que a gente vê todo dia, fala bom dia, boa tarde, que é de carne e osso, leva a menina para a escola, né? Por que a gente conhece Capitu? Às vezes, eu já encontrei muitos alunos que disseram para mim, professora, eu nunca li Dom Casmurro, mas eu conheço a Capitu, né? Então, dá para eu dizer que Dom Casmurro faz parte da biblioteca imaginária dessa pessoa? Faz parte. Não é uma ideia extraordinária? Né? Aí o último trechinho lá que eu trago do Manguel o que faz uma biblioteca, de uma biblioteca, o reflexo do seu dono, né, do seu proprietário, não é somente a escolha dos títulos, né, mas também a rede de associações que implica essa escolha. Você escolhe um livro, e aí a partir desse livro você escolhe outro, e a partir desse você escolhe o outro. Bem a ideia do hipertexto, né? Um texto que vai buscando o outro, que vai puxando o outro. A nossa experiência se constrói sobre a experiência, e as nossas lembranças
sobre as nossas lembranças, né? E aí nós vamos entrar então num meandro interessantíssimo, que é esse de que muitas vezes nós lemos um texto, né, e a gente acha que já leu aquilo em algum lugar, e de repente você nunca leu aquilo apenas faz parte da sua biblioteca imaginária. Para entrar então nessa questão, eu vou trazer aqui um conto do Borges, né, do Jorge Luiz Borges, que se chama Pierre Menard, autor de Quixote, né? Eu acredito que muitos de vocês já conhecem esse conto, porque é um dos contos mais conhecidos do Borges, né? Mas quem não conhece, eu dou essa sugestão de ler, porque esse texto, esse conto, né, é um texto literário, portanto é uma ficção, um texto de ficção, mas que, no entanto, é um texto que pode ser considerado como uma teoria da leitura, não é? É a versão literária, vamos dizer assim, da estética da recepção, não é? E por que isso? Não é? Porque nós temos nesse conto um narrador, não é? Que tem uma lista documental de documentos dos mais diversos, catalogações, enfim, do mundo relacionado à literatura e à filosofia, mas que de coisas bastante sem nenhuma lógica, né? E o autor, o narrador desse conto, ele acredita que existe um problema, porque o texto, isso que ele está listando, que ele chama de uma biblioteca visível, né? Que essa biblioteca é incompleta, porque existe um texto, uma biblioteca invisível, né? E que essa biblioteca precisaria aparecer. O que acontece então? Naturalmente, essa biblioteca invisível pertence a essa personagem que se chama Pierre Menard, né? Que é um sujeito que mora na França e que teria escrito um livro chamado Don Quixote, que não é o de Cervantes, né? Bom, qual que é a graça da coisa então, né? O texto de Cervantes e o de Menard são verbalmente idênticos, mas o segundo é quase infinitamente mais rico, mais ambíguo, dirão os seus detratores, mas a ambiguidade é uma riqueza, né? E aí olha só o que ele vai fazer. Isso aqui é o conto do Borges, ok? Constitui uma revelação cotejar Don Quixote de Menard com o de Cervantes. Este, por exemplo, escreveu Don Quixote pela primeira parte, 9º capítulo. Então esse é o texto ipsis literis do Don Quixote de la Mancha, do Miguel Cervantes. A verdade, cuja mãe é a história, êmula do tempo, depósito das ações, testemunho do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. Redigida no século XVII, redigida pelo engenho leigo Cervantes, essa enumeração é mero elogio retórico da história. Menard, em compensação, escreve: a verdade, cuja mãe é a história, êmula do tempo, depósito das ações, testemunho do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. Vocês vejam que o texto do Pierre Menard é exatamente igual ao de Miguel de Cervantes. E, no entanto, o narrador está nos dizendo que o de Pierre Menard é melhor, é mais rico do que o de Cervantes. Olha a pretensão do Borges. A história, mãe da verdade, continua o narrador. A ideia é assombrosa. Menard, contemporâneo de William James, não define a história como indagação da realidade, mas como sua origem. A verdade histórica para ele não é o que aconteceu, é o que julgamos que aconteceu. As cláusulas finais, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro, são descaradamente pragmáticas, né? Então, o que o narrador vai nos dizer, né? Ele vai nos dizer que, quando nós lemos o Don Quixote no século XXI, nós estamos lendo o Don Quixote no século XXI com todas as leituras
foram feitas do Don Quixote desde o século XVII até hoje. Portanto, a leitura que nós fazemos hoje, segundo ele, é muito mais rica do que a leitura dos contemporâneos de Miguel de Cervantes. Esse texto é um texto extraordinário, é uma teoria da estética da recepção, né? Quer dizer, a maneira como o texto vai ser recebido e como nós vamos incorporando essa recepção na leitura que nós fazemos desse texto. Ninguém lê hoje Dom Casmurro como os contemporâneos de Machado de Assis leram Dom Casmurro no século XIX. O que tem de extraordinário nesse texto? Nós continuamos lendo esse texto com todas as leituras que dele foram feitas desde que o Machado publicou esse romance, né? Isso significa que a leitura é importante, que o texto não tem essa autonomia total e absoluta, né? Que até pouco tempo muitas pessoas acreditavam e ainda hoje tem gente que defende, né? Que o texto tem uma autonomia que é como se o leitor não tivesse nenhuma importância. E todas as teorias de leitura modernas, elas vêm nos fazendo perceber que o leitor é um agente, né, fundamental no processo de significação. Humberto Eco, com a ideia das lacunas, né, que o texto é um conjunto de instruções, que o leitor que vai preencher as lacunas, etc. e tal. A estética da recepção, o Weiser, enfim. Os teóricos todos que trabalham com a questão da leitura concebem a importância fundamental do leitor. E leitor não é o leitor, eu, você, né, individual, né? É uma sociedade que lê. Porque com certeza nós lemos, sei lá, As Mil e Uma Noites, muito diferente que os orientais, né? Ou nós lemos o Kama Sutra, muito diferente que os indianos, né? O que acontece é que essa maneira como nós lemos está intimamente relacionada com o modo de ser cultural, né, o modo cultural das sociedades. Bom, o narrador, gente, é interessantíssimo, esse copo é maravilhoso. O narrador, ele vai fazer o tempo todo esse cotejamento, né, colocar um texto ao lado do outro, para dizer que o do Pierre Menard é muito melhor do que o de Cervantes. O Cervantes foi um escritor, né, coitado, né, muito limitado. Também é vívido o contraste dos estilos. O estilo arcaizante de Menard, no fundo estrangeiro, padece de alguma afetação. Não assim o do precursor, que emprega com desenvoltura o espanhol corrente de sua época. E aí, né, quem dá a chave da leitura do conto é o próprio narrador, né? Quando está terminando o conto, o narrador diz: compor o Quixote em princípios do século XVII era um empreendimento razoável, quer dizer, uma coisa fácil, né? Qualquer um podia fazer. Necessário, quem sabe fatal. Em princípios do XX é quase impossível. Por que é quase impossível? Porque todo mundo sabe que o Don Quixote é a história de um cavaleiro medieval perdido numa época que não era mais a Idade Média, e, portanto, não existia mais novela de cavalaria, né? Não transcorreram em vão 300 anos carregados de complexíssimos fatos, entre eles, para mencionar um apenas, que é o próprio Don Quixote. Bom, agora eu vou falar de um autor, seguindo essa perspectiva, né, de repensar a leitura, de verificar como que a leitura pode acontecer fora desses padrões, né, que em geral a escola impõe, que é o da obrigação, né, de um livro de um francês muito bem-humorado, que se chama Pierre Bayard, e que publicou um livro chamado Como Falar dos Livros que Não Lemos. Esse livro é um livro engraçadíssimo, né? Porque eu dou minha cara a tapa se ninguém aqui nunca falou de um livro que não leu, né? Discutir um livro que não leu. Todo mundo já fez isso. Professor de literatura, então, não está no gibi, o tanto de professor de literatura que já deu aula de livro que nunca leu, não é? Vocês acreditam nisso? Pois acreditem, viu? Eu mesmo já fiz isso. Tá. Então, esse livro é muito interessante. Ele
E a primeira parte é dedicada às maneiras de não ler, né? Os livros que não conhecemos, aqueles que apenas folheamos, os de que só ouvimos falar e aqueles livros que lemos e que esquecemos. Segundo Bayard, todas essas formas válidas de abordagem que não equivalem a um livro fechado. O livro fechado é aquele livro que não foi lido, né? Mas há degraus para galgar a categoria da não leitura. Então nós vamos ver o que é essa não leitura, né? Será a não leitura, será que é o elogio de não ler mais nada, né? De realmente não ler nada, né? Vamos ver se é isso. Neste capítulo, o leitor é apresentado a tipos como o bibliotecário do romance O Homem Sem Qualidades, de Musset, que diante do número infinito de publicações, opta radicalmente por não ler nenhuma delas, mas dominar os catálogos, né? Então, perdido no meio de uma biblioteca, ele acha, né, melhor decorar os catálogos, o nome dos livros, do que propriamente pegar um daqueles livros e ler, né? Ele então, é muito interessante, porque para ele construir o livro, né, de como dar conselho para você, como você vai falar dos livros que você nunca deu, ele vai na própria literatura buscar alguns exemplos, né? E um deles é o Montaigne, que esquecia do conteúdo de um livro lido, esquecia se chegar a ler ou não tal livro, e não se lembrava nem sequer dos textos que ele mesmo escrevia. Isso, quem, né, conhece Montaigne vai lembrar que ele fala disso em alguns momentos, né? Ele jurava às vezes que não tinha lido um livro, depois terminava lembrando que tinha lido, etc. e tal. Ou seja, o que significa ler quando a gente esquece o que leu, né? Quando a gente lê alguma coisa e na hora que você fecha o livro, parece que a sua cabeça está totalmente vazia, que não ficou nada lá dentro, né? O que é isso, né? Que fenômeno é esse? A segunda parte desse livro do Bayard coloca em evidência situações curiosas, engraçadas e dificultosas e ensina como sair delas. Os professores de literatura daqui agora fiquem espertos, se essa meninada ler esse livro aqui, nunca mais eles vão ler um romance inteiro, ainda mais aqueles de 500 páginas. Como o caso de um professor em sala de aula que fala que em seu dia a dia de livros não lidos, diante de um avaliador que deseja testar os conhecimentos de alguém que não leu o texto. Eu lembro de uma aluna que leu o São Bernardo e falou assim: professor, achei o romance maravilhoso, achei ótimo quando a Madalena assassina o Paulo Honório. Bom, eu falei, você não está confundindo, não? Está confundindo os romances, né? Porque isso não existe em Graciliano Ramos em nenhum livro, mas vamos supor que você esteja confundindo, né? Não, professora, é muito boa aquela parte lá que ela mata o Paulo Honório. Então, foi muito interessante, porque é bem essa situação, e aí você vai fazendo perguntas para a pessoa, para ver se a pessoa, né? Ou o caso, né, do Perante o Ser Amado, que busca identificação através de uma obra que supostamente ambos leram. Não tentem isso, você perde antes de ganhar. E mais delicado ainda, frente ao autor de um livro que busca nossa opinião, como às vezes acontece, vai pedir o autógrafo de um escritor, né? Aí chega lá com aquela cara de que é um fã número 1 daquele escritor, que já leu tudo dele, e ele te faz uma pergunta e você não sabe o nome nem o nome do livro, você não sabe, você nunca leu nada. Ele dá dica do que fazer nessas situações, tá? Só não vou falar para vocês, vou facilitar também. Unindo as duas partes, Bayard encerra seu texto em um capítulo que oferece conselhos simples, reunidos ao longo de uma vida de não leitor, tais quais não ter vergonha de se expressar, impor as próprias ideias, inventar os livros aproveitando-se da memória fragmentada do interlocutor ou desviar com criatividade do assunto principal para falar de si. Coerente com a partilha de não leitor, o próprio ensaio de Bayard é estruturado a partir das propostas desenvolvidas no livro. Um exemplo é o fato de buscar convencer angariando a força de cada capítulo junto a uma personagem ou a uma personalidade que igualmente utiliza a não leitura.
Oscar Wilde é o ícone por excelência desse procedimento ao proferir as palavras escolhidas como epígrafe da obra. Jamais leia um livro, olha que interessante, a declaração do Wilde. Jamais leia um livro do qual tem que escrever uma crítica, porque ele pode nos influenciar muito e atrapalhar, né? Então é melhor você não ler. Como é que você vai escrever uma crítica, né, uma resenha sobre um livro se você não leu? Para o escritor inglês, a duração correta da leitura de um livro seria de 6 minutos. Caso contrário, corre-se o risco de esquecer que o texto a ser elaborado seria antes um pretexto para se escrever a própria autobiografia. Esta, sim, motivação adequada para todo crítico que aceita o dever de ser, antes de tudo, fiel a si mesmo. A grande contribuição de Bayard é a de revelar os bastidores do texto, expondo o procedimento de muitos professores, entre os quais ele mesmo se inclui. Críticos, pensadores e editores que, independentemente de não terem lido, não se eximem de comentar o não lido. Vocês devem acompanhar, volta e meia, pessoas que resenham livros, né? Às vezes sai, principalmente na internet, né? E as pessoas resenham. Esses dias peguei um cara que te resenhou 5 livros numa semana. Falei, esse daí leu Pierre Bayard, esse daí não leu, sei como é que hora, não sei que você só faça isso na vida, né? Ler e resenhar. O autor então chama atenção para a necessária libertação. Vocês podem ver, gente, que nós estamos trabalhando com esse texto do Bayard. É importante pensar que, embora seja um texto bem humorado, engraçado, etc., mas é um texto extremamente sério, não é? Porque ele não está dizendo que não é para ninguém ler mais nada a partir de agora, né? Ele está usando uma grande metáfora, né, daquilo que de fato acontece no mundo dos livros, no mundo da leitura, né? E de como nós nos relacionamos com isso. Como que às vezes a gente se esconde, né? Alguém vira para você e fala assim, mas eu não acredito, você nunca leu a República do Platão? Ora, eu nunca li a República do Platão, né? Mas que absurdo, você não conhece Casa Grande e Senzala? É um livro fundamental, não é? Percebe? E por conta desse tipo de postura, as pessoas vão se escondendo atrás de mentiras, né? Aí você lembra lá uma história da Casa Grande e Senzala, uma frase, né? E aí você vai, enfim, falseando, mas na verdade você não leu, não é? A prática da não leitura não é a supressão da leitura, mas um procedimento que seria igualmente rico para quem nele se aventurar, abandonando a ideia da leitura como correr de olhos da primeira à última linha do texto, quer seja um procedimento que visa a integralidade do conteúdo. Bayard aponta a importância do leitor situar o texto tanto dentro de uma biblioteca universal quanto no horizonte dos seus capítulos, né? Às vezes, um capítulo bem lido de, sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas, lido verticalmente, pode te dar a conhecer a obra inteira do Machado. Quer dizer, como ele escreve, né? Os principais pontos importantes da construção literária do Machado, né? Do que, às vezes, passar o olho e terminar daqui um ano, nem lembrar mais da história, se a personagem era desse romance ou daquele, se ela matou ou não, como dizia lá minha aluna, né, que insistia no assassinato do Paulo Galo. Incorporando informações obtidas em diversas fontes, a não leitura é oferecida como uma alternativa de leitura, que não substitui a linear, mas evidencia como esta não é a única forma de contato com o texto, né? Eu acho que esse é um princípio, para quem é professor de literatura, é um princípio importante. 5 minutos? 5 minutos ou é para parar? Né? Pregando o fim da mentira e da culpa, bem como o ensino dessa nova abordagem com missão, Bayard redime os leitores e, sobretudo, os não leitores, do peso que lhes é imposto. Aos céticos de plantão, resta o lembrete de que a produção humana é grande demais para se julgar possível abarcar parcela significativa do conhecimento, né? Bom, o Daniel Pennac, já estou cortando aqui. Eu só vou trazer o Daniel Pennac porque é um outro francês também, que tem um livro chamado Como um Romance. Também é um livro muito bacana, né? E ele vai falar dos direitos
começou, tem o direito de reler, né? Tem até um livro do próprio Ítalo Calvino, né? Porque ele lê os clássicos, onde ele diz que o clássico é aquele livro que a gente está sempre relendo, nunca lendo, porque a gente, mesmo que nunca tenha lido, a gente conhece a história, etc. O direito ao bovarismo, né, que é a doença textualmente transmissível. Vocês lembram que a Madame Bovary, ela foi ficando doente, né, justamente porque ficava no mundo da literatura, no mundo do romantismo, né? O direito de ler não importa onde, o direito de ler uma frase aqui e outra ali, o direito de ler em voz alta e o direito de se calar, porque às vezes você lê também, você não quer falar daquilo, né? Você não é obrigado a falar daquilo. E às vezes o aluno não quer falar daquilo, né? Às vezes a leitura é uma questão íntima. E é muito interessante porque na nossa sociedade, o sexo, por exemplo, é uma questão íntima. Ninguém fica contando o que fez, né? Tem gente que conta no Facebook, mas isso daí não são casos assim de internação. Mas, em geral, não se conta, né? E a leitura é a mesma coisa. A leitura é a mesma coisa. É uma coisa íntima. Às vezes você não quer falar daquilo, às vezes você não quer tratar daquilo, né? E o professor fica querendo que você fala, né? Te empurrando para você falar, né? E aí, tem uma frase aqui do Daniel, né? Que é: o verbo ler não suporta imperativo, a versão que partilha com alguns outros, o verbo amar, o verbo sonhar. Bem, é sempre possível tentar, é claro. Vamos lá. Me ame, sonhe, leia. Leia logo. Que diabo, eu estou mandando você ler. Vá para o seu quarto e leia. Quer dizer, não é assim que as coisas funcionam, não é? A leitura é como amar e sonhar. Enfim, aí tem o tempo de ler, que as pessoas dizem, essa coisa é muito interessante que ele fala, porque as pessoas dizem que não tem tempo para nada, né? Mas aí arruma um namorado, trabalha igual doido e arruma tempo para namorar, né? Então também arruma tempo para ler. Bom, é isso, já mandaram parar aqui. Obrigada.